E aí, você pode falar um pouquinho sobre a primeira fase do eletromagnetismo como pressuposto para se iniciar um caminho para as discussões filosóficas da ciência? Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, quer dizer, nessa minha pesquisa de doutorado, né, eu vou trabalhar, estudar esse momento histórico, que eu chamo de primeira fase do eletromagnetismo, que seria na Constituição ali até os anos 20, 30, que tem uma marca, digamos assim, com um experimento feito por um dinamarquês chamado Åsted, né, em que, nesse experimento, ele traz uma novidade para a ciência, que seria, até então, os efeitos magnéticos, né, que são produzidos por ímã, e efeitos elétricos produzidos por pilhas, máquinas eletrostáticas, eram considerados distintos. E ele apresenta um experimento em que eu posso interpretar que esses fenômenos estão relacionados. E essa construção experimental dele, por isso que a gente chama de primeira fase do eletromagnetismo, está muito relacionada com uma discussão filosófica à época, né, com um grupo filosófico chamado Naturfilosofo, que tinha uma concepção de natureza e em oposição à concepção mecânica de mundo, né, de que o mundo fosse uma máquina formada por partes e que eu pudesse entender essas partes associadas. Para os adeptos da Naturfilosofia, que é muito voltada mais para a Alemanha, a natureza é um corpo orgânico no qual os fenômenos eles vão... Então, por exemplo, você começa um fenômeno elétrico, pode se transformar, né, no magnético e assim sucessivamente, porque você tem uma organicidade, né? E o Åsted é um cientista que dialoga muito com esta vertente, né? E quando ele apresenta esse fenômeno, esse experimento, né, quando esse experimento é apresentado, na verdade, ele apresenta numa aula, e esse experimento é divulgado em outros lugares, na França, por exemplo, e aí meu trabalho vai muito por aí, ele causa um certo frisson. Por quê? Porque, de alguma forma, ele traz um questionamento para quem trabalhava com essa visão de mundo mecânica, que era efeito elétrico, efeito magnético, efeito mecânico é mecânico, calor é calor. Vou falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. Dizem as boas línguas, não as más línguas. Depende da perspectiva. A machista e a não machista. Dizem as boas línguas que quem desenvolveu, sob o ponto de vista da matemática, as pesquisas do Einstein, foi essa primeira mulher dele, que dizem que era muito mais brilhante do que ele no campo da matemática. Dizem as boas línguas. Eu não sei te dizer, porque assim, né, eu já ouvi alguma coisa sobre isso, não sei se dizer o que é, mas eu acho que uma coisa importante é que, não que ela tenha, assim, por exemplo, não entendo que ele tenha roubado as ideias, esse tipo de... Não, mas que ela teve um papel importante ali, teve como interlocutora, né? Porque isso é uma coisa importante. Para você produzir conhecimento científico, né? Qualquer conhecimento, vamos pensar, a gente está falando da ciência, a interlocução é muito importante. Legal. Porque é no debate que você coloca suas ideias, que as suas ideias são questionadas, que novas ideias chegam a você. Então, esse debate é muito importante. Então, ele ter interlocutores naquele contexto foi importante. Como ela estava estudando num determinado campo, com um determinado professor que tinha um determinado assunto, que era um assunto de ponta à época, isso era importante, foi importante na trajetória dele, né? E o fato dela ser mulher, isso, sim, foi determinante, podemos dizer assim, muito forte essa palavra, mas nesse caminho, né, nessa possibilidade dela continuar no campo da ciência, né? Uhum. Então, a relação deles foi, com o tempo, ela se tornou muito conflituosa. E dizem que ela só aceitou a separação depois que ele aceitou a dar uma boa parte do que ele recebeu no Nobel. Dizem que foi assim. Foi bastante cheio de conflitos. Eu descobri, viu, André? Eu não sei se foi assim. A única coisa que a gente sabe é que ele deu a parte do prêmio para ela. Agora, se isso foi condição, a gente, assim, em termos de história da ciência, a gente não tem registros que mostrem isso. O que a gente tem eles foram casados, eles moraram juntos, foram casados, tiveram filhos, né, e se separaram, né, e ela ficou com os filhos, e quando ele ganha o prêmio Nobel, parte do prêmio ele
dá para ela, né, a quantia, ele dá parte do dinheiro e ele casa novamente com uma mulher que não é do campo científico, era uma parente próxima. Então, mas assim, com certeza toda separação, né? Ela não é, ela pode ser até amigável, mas ela é fruto de um desgaste, de uma relação que se deteriora, né? Eu não sei quem foi, viu, André, que saiu atrás dos filhos que ele teria tido, dos filhos ou do filho, não sei, com essa primeira mulher. E ele estava nos Estados Unidos, engenheiro, com mestrado, doutorado, mas com relevância média no campo, porque tinha o peso de ser filho do Einstein, né? Então, assim, ele... Imagina só a cobrança em cima dele. Mas, André, deixa eu te fazer mais uma pergunta, e também, assim, fique à vontade, é prosa aqui, informal. É uma curiosidade que eu tenho. Eu ouvi falar também, eu dei uma lida em algumas coisas do Einstein há muito tempo atrás, mas sob essa perspectiva das curiosidades, era um livro dessa grossura, assim, e dizem que ele falava que ele só conseguiu desenvolver a teoria da relatividade porque ele fez uma abstração. Em vez de ele ficar externo ao objeto da pesquisa, observando, ele ousou se imaginar cavalgando um raio de luz. E, a partir de dentro, ele pôde desenvolver... Ele usa esse... Ele tem um livro com Winfield, chamado Evolução da Física, muito interessante, que ele trabalha, ele usa essa analogia, né? Mas a gente também tem um historiador da ciência muito interessante, o Peter Galison, que escreveu uma obra sobre ele, né? Os relógios de Einstein, que ele discute que uma das grandes questões, uma questão importante para esse trabalho da relatividade foi o fato até dele estar trabalhando nesse Instituto de Patentes e estar pensando sobre um problema técnico da época, que era a sincronização dos trens, né? Porque a linha férrea estava... A malha férrea estava ampliando, né? A malha ferroviária, e uma das questões é você sincronizar os relógios, porque naquele contexto cada um tinha o seu tempo local, para que você pudesse saber exatamente a hora que vai chegar aqui a partir de uma hora que chegou lá, né? Então, pensar nessa questão da simultaneidade, do tempo dos relógios, foi um fator importante para problematizar questões que estavam na física da época